relação à atividade, né? Eu vi, por alto que acho que 13 pessoas não tinham entregue, né? 20 e poucas entregaram, 13 não. Mas aí eu ainda não reparei se essas 13 pessoas que não entregaram, as outras pessoas do grupo ou da dupla entregaram, né? Porque eu tinha pedido a vocês para que, mesmo que ficassem postagens repetidas, todo mundo entregasse para eu ter o controle da entrega da atividade. Certo? E se alguém não conseguir entregar a atividade no tempo hábil, fala comigo hoje no WhatsApp, no fim do dia, certo? Depois das aulas, que a gente resolve a situação, certo? No final do dia de hoje, eu já vou colocar mais material para a próxima semana, certo? E vocês vão fazer a atividade da mesma forma, né? Eu vou colocar um texto ou um vídeo, ainda estou resolvendo, tá? E vocês procederão da mesma forma, né? Fazer as perguntas e mandar lá pelo Google Classroom. Passe menos páginas. Foi grande o que eu passei agora? Foi. É porque foram vários verbetes, né? Não, tranquilo, tranquilo. Eu passo menos páginas. E eu estava, assim, fazendo umas contas, né? Eu acho que a gente consegue terminar tudo no finalzinho de outubro, tá? Até um pouquinho antes, mas eu acho que dá para terminar todos os conteúdos daqui para o fim de outubro. Aí vocês já ficam o mês de novembro livres de mim, né? Lembrando que a atividade final para nota vai ser o questionário que vocês estão construindo, certo? Bom, vê só. Como a Laura falou aí, né, as várias páginas que eu passei agora, eu até faço questão de sempre passar aquele material, aquele texto no quinto período, porque é uma discussão que eu acho muito válida, né? Tá, obviamente dentro da ementa, dá um feedback do seu trabalho. Beleza. Eu vou ler as perguntas hoje, daqui de hoje para amanhã, e eu vou dar esse feedback, então. Pode deixar, Luiz. É porque como eu coloquei para entregar ontem, aí eu fiquei meio sem tempo de ontem para hoje para dar uma olhada, tá? Eu estava falando de quê? Sim, do material que eu coloquei, né? Aqueles verbetes, né, eles fomentam, dá para fomentar uma discussão beleza, Laura, que eu gosto muito de fazer no quinto período, que é discutir como estava pensando o mundo do trabalho no século XIX, né? Por que isso? Como a gente viu no quarto período e no comecinho do quinto, antes da pandemia, a sociedade capitalista que a gente vive hoje, ela foi gestada no finalzinho do século XVIII e no começo do século XIX. Né? E dois grandes eventos foram responsáveis por isso. A Revolução Industrial, que deu um suporte econômico para a implantação do capitalismo, e a Revolução Francesa, que deu um suporte político para a implantação do capitalismo. Né? O capitalismo, ele é, por essência, um sistema econômico burguês. Tá? Foi a burguesia europeia é ótima, europeia, que pensou, implantou o capitalismo. Tá? Então, com a Revolução Industrial, a burguesia enriqueceu, ela ganhou poder econômico. Com a Revolução Francesa, a burguesia ascendeu ao poder político. Então, o terreno lá, o cenário estava armado, estava montado para que esse grupo se tornasse grupo dominante, o que de fato aconteceu. Tá? Então, o final do século XVIII e o século XIX é o século de implementação e que o capitalismo se espalha pela Europa e pelo mundo. Né? E um dos grandes responsáveis, inclusive, pela difusão dessas ideias é Napoleão Bonaparte e seu império, certo? Enfim, então, aqueles textos que eu mandei, um deles, né, que eu lembrei de liberalismo, ele dá conta de explicar como o liberalismo ele foi o suporte ideológico, o suporte filosófico para o capitalismo. E depois que esse capitalismo é implantado, começa a funcionar e começa a exploração do trabalho do homem, etc. e tal, vão vir as críticas ao capitalismo, né, a organização dos trabalhadores e a origem de partidos socialistas e que são erroneamente
desde o século XIX até hoje, chamados de partidos comunistas. Daqui a pouco eu digo por quê, erroneamente, tá? Então, esse é o porquê de eu sempre passar esses textos no quinto período, porque o quinto período na perenidade é basicamente a gente estudar como se funcionou, como se ergueu e se espalhou o capitalismo pelo mundo, né? E, assim, não é exagero dizer que a grande consequência desse capitalismo do século XIX, da forma como ele se estruturou, né, um capitalismo eminentemente ligado ao grande comércio, aos grandes bancos, ao grande capital financeiro, a grande consequência disso foi a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, a primeira unidade da gente no quinto período acaba quando a Primeira Guerra Mundial começa. Certo? Enfim, isso foi só uma rápida introdução. Mas, antes de eu projetar aqui os slidezinhos que eu fiz, eu queria ouvi-los, né? O que é que vocês têm a comentar do texto? O que é que vocês acharam? Ficou alguma aresta, alguma dúvida? Esclareceu? Enfim, eu queria ouvir vocês sobre os textos. Né? Podem começar. Laura, que sempre fala, fica à vontade. Professor, acho que se o senhor pudesse, no meu caso foi o comunismo. Eu achei que ele, sei lá, na explicação vai e volta várias vezes. Aí eu fiquei perdida. Mas você tem razão. A forma que o texto é construído, às vezes, vai e volta mesmo. Certo? Alguém mais ficou alguma dúvida? Vê bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou projetar aqui na tela, nos slides, e vou tratando melhor de alguns conceitos tratados no texto. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar. Tá? Como eu vou projetar, eu não vou ficar vendo o chat, então vocês falem pelo microfone, beleza? Apareceu aí? Sim, professor. Beleza. Uhum. Gente, foi o que eu fiz. Não quero voltar, não. O senhor clica nessa setinha, professor. E ele não vai voltar para onde eu estava agora. Apareceu o slide aí completinho? Sim. Pronto, beleza. Bem, logo na capa, né, esses slides já começam com uma certa... uma provocação para a gente começar essa discussão. Né? Notem o sentido onde cada seta está apontando. Né? Capitalismo apontando para a direita e o socialismo apontando para... Na Revolução Francesa, né, isso é uma das explicações, tá? Mas na história, na ciência política, essa explicação que eu vou dar agora é uma das mais aceitas. Durante a Revolução Francesa, durante a fase da Assembleia Nacional da Revolução Francesa, aqueles deputados que eram mais conservadores, ou pelo menos mais avessos a certas mudanças na estrutura socioeconômica da França, sociopolítica econômica da França, eles sentavam à direita da Assembleia. Enquanto aqueles deputados mais ligados aos interesses da classe trabalhadora francesa, eles se sentavam à esquerda. Então, esse jargão de direita e esquerda em política, até hoje denomina isso, né? A direita são os grupos e agremiações políticas mais conservadoras, menos progressistas, né? E a esquerda, as mais progressistas, as mais afeitas aos interesses da classe trabalhadora, da classe pobre, etc. Isso é uma simplificação bem grande que eu estou fazendo, tá? Mas, enfim. Então,
essa discussão de capitalismo conservador, socialismo progressista, ou então de capitalismo burguês, socialismo trabalhista, é uma discussão que vai perpassar todo o século XIX, e obviamente vai ter respingos no século XX e no XXI, mas é no XIX que ele surge com muita força, certo? Como eu estava falando, o capitalismo ele é um sistema de produção, né, como se diz na literatura marxista, é um sistema de produção que muita gente pensa que está baseado no lucro e no comércio, tá? Mas isso é uma simplificação muito grande. O capitalismo não é sinônimo de comércio. Comércio existe desde a antiguidade. Na verdade, desde a pré-história. No primeiro momento em que alguém trocou, lá na pré-história, uma vaca por uma galinha, houve comércio e houve alguém que lucrou mais com a vaca e alguém que se fudeu porque perdeu uma vaca e ficou com a galinha, né? Então, quem levou a vaca ficou com lucro. Então, lucro e comércio não é sinônimo de capitalismo, tá? O capitalismo, ele tem algumas características próprias. Primeiro, se considera capitalismo o sistema produtivo baseado na produção industrial, não é? Porque a indústria, ela surge para acelerar a produção e aumentar o lucro. Então, o lucro já existia. Eita, Paulo, alguém está pedindo para entrar. O que se queria era, então, aumento de lucro, e não existência de lucro, tá? E uma característica básica do capitalismo é a relação de trabalho que o capitalismo impõe. No capitalismo, existe uma pessoa que é o empregador e outra pessoa que é o empregado. E esse empregado, ele vende sua força de trabalho para o empregador em troca de um salário, tá? E esse salário, né, via de regra, no capitalismo, ele é infinitamente menor do que o lucro do empregador, independente se esse salário é bom ou não, certo? Existem salários bem pagos, óbvio, né? Mas todo trabalhador no capitalismo, ele ganha menos do que o seu empregador. Né? Isso é até um conceito que daqui a pouco eu vou tratar mais para frente, que Marx chama de mais-valia. Tá? Então, independente se é um trabalhador muito bem pago, mas ele é um trabalhador. Né? E Marx, ele dá uma denominação para esse trabalhador que vende sua força de trabalho em troca de salário, ele dá o nome de proletariado. Né? Então, a gente não pode confundir proletário com operário. Muita gente faz essa confusão. O operário é o cara que trabalha na fábrica, na indústria. Né? Proletário é todo trabalhador que vende seu trabalho em troca de salário. Então, eu sou um proletário, né? Eu sou um proletário que ganha meu salário pago pelo governo federal. Então, o governo federal é meu patrão, eu sou assalariado, né? E me caracterizo por um proletário, porque eu sou dono apenas do meu conhecimento, da minha força de trabalho. Eu não sou dono da escola que eu trabalho, por exemplo, né? Enfim. Então, volto na questão do salário. Então, isso define o capitalismo, essa relação assalariada de trabalho. Então, sei lá, Neymar, por mais bem pago que seja, ele é um proletário, porque ele é dono das suas pernas, ele é dono do futebol que ele joga. Mas o salário que ele ganha no clube é muito menor do que o lucro que o dono do clube ou os donos do clube têm com o futebol dele. Então, isso caracteriza o capitalismo, esse sistema produtivo baseado nessa relação de trabalho específica, proletário empregador, uma relação assalariada, tá? Então, o processo que deu origem a isso no século XIX foi o que se chama de dupla revolução, a francesa e a industrial. Repito, a revolução industrial, ela levou a burguesia a ter poder econômico e a francesa a ter poder político, beleza? Bom, então, no meio deste processo, né, de implantação do capitalismo, de emergência do capitalismo, uma base filosófica, uma base teórica, ajudou os primeiros capitalistas, os primeiros burgueses capitalistas a pensar essa estruturação, essa emergência. E essa base teórica é o que ficou sendo chamado no século XIX de liberalismo, tá? Sendo que é errado a gente falar da existência de um liberalismo. Né? O liberalismo, ele é uma doutrina filosófico-política extremamente polissêmica, ele tem diversos significados, diversos sentidos. Aquele texto que eu mandei para vocês e esse slide que eu estou mostrando aí na tela
ele basicamente resume o liberalismo em duas faces: o liberalismo econômico e o liberalismo político, que é o que a gente vai focar, né, em toda essa disciplina, tá? Aí do lado esquerdo, né, eu coloquei algumas características do que se chama de liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico é aquele ramo do liberalismo, aquele ramo de filósofos que se voltaram contra as práticas econômicas do tempo da colonização, do tempo do absolutismo monárquico, do tempo do antigo regime, né? Que é o chamado mercantilismo. Né? O mercantilismo, atividades meramente comerciais e que tinham como objetivo não o enriquecimento individual, mas o enriquecimento dos países, dos estados. Tá? Então, os liberais econômicos, eles são contra esse mercantilismo, contra essas práticas econômicas, justamente porque não favorece as pessoas e sim o Estado. Então, eles se voltam contra isso, eles passam a defender a iniciativa privada, ou seja, cada pessoa tem direito de, usando a palavra atual, de empreender, digamos assim, tá? E o Estado não deve controlar a economia. Eles defendem o que se chama de laissez-faire, laissez-passer, né? Deixe fazer, deixe passar. O Estado não regula a economia ela se autorregula. É nessa época que vai se discutir, por exemplo, os primeiros conceitos de economia, como, por exemplo, a lei da oferta e da demanda, e da procura, né? Enfim. Então, o liberalismo econômico, ele visa a crítica a uma economia fortemente gerenciada pelo Estado, tá? Do outro lado, o liberalismo político, ele se volta contra o absolutismo monárquico. Lembram do quê? O absolutismo monárquico é aquela forma de governo em que os países eram liderados por uma figura que concentrava poderes, geralmente um rei, né? Então, o rei ele tinha poderes religiosos, militares, poder de legislador, poder de julgador, né, poder judiciário, enfim, ele concentrava todos os poderes em sua pessoa, ou no máximo em um pequeno grupo que estava ao seu redor. Então, se o liberalismo econômico critica a face econômica do absolutismo, o liberalismo político vai criticar essa face autoritária dos governos absolutistas. Tá? Então, no liberalismo econômico se defende o fim das monarquias absolutistas, geralmente com a implementação de repúblicas, porque se entendia que a república era um tipo de governo mais representativo, mais democrático, né? E nessa discussão de liberalismo, por exemplo, político, vai surgir algo que a gente hoje acha comum, mas no século XVIII não existia, que era a divisão dos poderes em três. Isso foi proposto por Montesquieu, que foi um revolucionário francês, né? A divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Executivo é o poder que executa as leis e que efetivamente gerencia o Estado. O judiciário são os juízes, né, quem é a justiça, e o legislativo é o poder que cria as leis. Tá? Então, para a gente isso pode parecer óbvio, mas no cenário do século XVIII, por exemplo, todos esses poderes estavam concentrados na figura do rei. Então, a divisão dos poderes, ela surge, ela é proposta para evitar, então, a concentração de poder, de decisão e de mando em uma só pessoa. Tá? E outra coisa que o liberalismo defende são as liberdades individuais. Né? E isso, hoje em dia, é uma das coisas que mais causam confusão conceitual na cabeça das pessoas, principalmente na cabeça de quem apoia esse governo que aqui está. Por quê? Né? O povo fala muito que o presidente, o ministro da Economia, eles são liberais. Tá? Eles até são liberais do ponto de vista da economia. Tá? Eles defendem com unhas e dentes a não interferência do Estado na economia. Mas eles não são liberais politicamente, porque são autoritários, e não são liberais nos costumes, né? Porque o liberalismo clássico, ele prevê que as pessoas são livres para viverem da forma que elas bem entenderem, contanto que não fira o direito do outro, nem as prerrogativas do Estado. Então, a partir do momento que um governante ele se passa ao papelão, por exemplo, de controlar o que é uma família, de controlar a sexualidade, de controlar a taxa de natalidade, de controlar, enfim, né, as coisas que Damares quer fazer, por exemplo.
né? Isso não é liberal, né? Isso é altamente reacionário, altamente interventor, tá? Então, o liberalismo clássico, né, é um liberalismo que defende essas liberdades individuais acima de tudo. Morreu muita gente na Revolução Francesa, né, em prol dessa causa, tá? Então, os liberais políticos, além da liberdade política, né, além do não autoritarismo político, defendem essa questão das liberdades individuais, né? Então, por isso que o governo brasileiro hoje ele é até liberal na economia, mas não é liberal na política e nos costumes, certo? Bom, até aqui, alguma dúvida? Essa parte do texto ficou clara? Vou prosseguir, tá? Vou entender que o silêncio quer dizer ausência de dúvida. Bom, como eu estava falando, o capitalismo ele se confunde com a história da industrialização. O capitalismo ele é praticamente sinônimo da revolução industrial. Quando a gente estudou a Revolução Industrial, a gente falou um pouquinho sobre as condições de trabalho desses primeiros operários, desses primeiros trabalhadores das fábricas, né? Jornadas de trabalho altíssimas, de, sei lá, 16, às vezes até 18 horas. Então, você imagina uma pessoa, num dia de 24, tá 16 ou 18 horas dentro de uma fábrica, né? Ele tem as outras 6, 8 horas no máximo para fazer todo o resto da sua vida, né? Para ser marido, para ser filho, para ser esposa, cozinhar, dormir, etc. Então, jornadas de trabalho altíssimas, salários de fome, né? E principalmente quando a trabalhadora era mulher, o salário era menor ainda, exploração de mão de obra infantil, não existia legislação específica para trabalho infantil ou trabalho feminino, etc. Isso é uma coisa do século XX. Enfim, então, as fábricas surgiram, as fábricas cresceram, sustentadas por uma grande exploração dos trabalhadores, né? E ao longo do século XIX, os trabalhadores foram se organizando e surgiu o movimento operário, né? Um movimento de reivindicação de melhores condições de trabalho, de direitos dos trabalhadores, né? E alguns movimentos, inclusive, foram mais radicais, de serem movimentos anti-máquina, né? Teve um movimento, só uma curiosidade, um movimento na Inglaterra chamado movimento ludista, Luddista, ludista, vem de Lud, que é o nome do líder. Os ludistas eles acreditavam que a causa da exploração do trabalhador não era o patrão, era a máquina. Então, o movimento ludista foi um grande movimento de quebra de máquinas. Mas, enfim. Então, o que eu quero falar é que o capitalismo ele se ergueu, se sustentou e se sustenta até hoje a partir da exploração de uma classe por outra, tá? E o movimento operário vai se organizando. O início do movimento operário ele é muito marcado por grandes protestos, né, grandes quebras de máquinas, fugas de fábrica, assassinato de empresários, de donos de empresa e greves, né? Então, vejam que o início do movimento operário é um início muito de ação, né? Uma ação direta, como assassinato, como a quebra de máquinas, e uma ação, digamos assim, indireta, como a greve. Mas, com o passar do tempo, esse movimento trabalhador, ele também se organiza do ponto de vista das ideias, né? Não apenas se organizar do ponto de vista da ação, mas defender ideologicamente, filosoficamente, politicamente, os interesses da classe trabalhadora. E esse movimento trabalhador, eles começam a resgatar um pensamento, umas ideias que vêm de muito tempo, da Idade Média, algumas ideias, inclusive, que vêm da época de antes de Cristo, né? Que são as chamadas doutrinas socialistas, ou ideias socialistas, ou até comunismo, né? Para começar a falar daquilo que Laura estava comentando, tá? Para simplificar, o socialismo é um tipo de sociedade, um tipo de organização de governo onde o Estado ele se torna responsável pela garantia de direitos básicos da população, né, direitos básicos como direito de serviço e humano, educação, saúde, moradia, transporte, etc. E tal. O Estado ele é
ele tem por obrigação garantir esses direitos, né? E do ponto de vista do movimento operário, o socialismo é também uma tentativa do fim das desigualdades sociais, do fim da existência de rico e pobre. Todo mundo deveria viver no mesmo pé de igualdade, tá? E o que é o comunismo? O comunismo, do ponto de vista prático, ele é uma utopia. Não, ele é uma realidade que nunca existiu, certo? Do ponto de vista prático, nunca se materializou. Comunismo é uma abstração teórica que imagina, né, que pensa uma sociedade sem nenhum tipo de desigualdade, onde todos compartilham os meios de vida e os meios de produção. Ou seja, uma sociedade onde todos comungam de todos os bens. Por isso, o comunismo vem de comum, de bem comum, de propriedade comum. Então, esse pensamento comunista, assim, no sentido de fim das desigualdades, não é uma invenção do século XIX, nem é uma invenção do movimento operário, né? Quem estuda política, ciência política, sabe que essas primeiras ideias que são chamadas de comunismo, elas vêm de Platão, ou seja, antes de Cristo, né? Platão, ele fazia, em alguns de seus escritos, algumas críticas ao acúmulo exagerado de riqueza, né? E essa crítica platônica ela foi passando ao longo dos séculos, até que se estruturou muito bem no Ocidente com o cristianismo, né? Vocês, talvez até mais do que eu, devem conhecer diversas passagens da Bíblia onde se narra que Jesus Cristo fez diversas condenações à riqueza, né? É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Bem-aventurados os pobres, etc. e tal. E a própria ideia de se libertar dos bens materiais. Isso é muito claro no cristianismo. Então, por isso que em política se chama essas ideias de comunismo cristão, que é a crítica pesada que o cristianismo faz para o acúmulo de riqueza e para a existência da pobreza, né? Se a gente acompanhar, por exemplo, a história da Igreja Católica ao longo da Idade Média, moderna, até chegar no século XX, a gente vê que existem vários movimentos da Igreja Católica que são anti-pobreza, né? Tanto congregações como dogmas que são críticas, que são tentativas da Igreja de combater a pobreza, né? A gente tem até, inclusive, alguns exemplos de santos, como, por exemplo, São Francisco de Assis, que é famoso, ficou conhecido por fazer voto de pobreza, etc. Enfim, então, o cristianismo ele se fundou nessa crítica à pobreza, né? Bom, isso, claro que o Vaticano é muito rico, etc., mas isso fica para uma conversa na mesa de bar. Mas o que eu estou querendo falar é que essa ideia de que a riqueza é algo ruim vem de muito atrás na história da humanidade, tá? Então, no século XIX, os operários começaram a se apropriar dessas discussões de comunismo, ou seja, de uma sociedade igualitária, e uma discussão sobre um socialismo que seria o Estado agindo para acabar com as desigualdades sociais, tá? Isso é chamado de socialismo utópico, porque ficou muito no plano das ideias, mas nunca foi implementado. Mas, lá nos meados do século XIX, lá nos idos da década de 1840, dois filósofos alemães, Karl Marx e Friedrich Engels, eles organizaram essas ideias no que se convencionou a chamar de socialismo científico. O pensamento de Marx e Engels, ele organiza essas ideias socialistas e comunistas e propõe uma construção teórica para explicar como o capitalismo vai ser substituído por um regime socialista e como esse regime socialista vai gerar o que se chama de comunismo, certo? Para Marx e Engels, a história do capitalismo ele vai ser sempre linear, uma sucessão de fatos, tá? O capitalismo vai se implantar, vai entrar em crise, vai haver uma revolução do proletariado, o proletariado vai assumir o poder, vai instalar o que eles chamam de ditadura do proletariado, mas é basicamente um governo socialista,
Esse governo socialista vai trabalhar em prol do fim das desigualdades e, quando as desigualdades acabarem, vai chegar ao estado do comunismo. Então, é uma linha sucessória de acontecimentos que vai da implantação do capitalismo até o surgimento de uma sociedade comunista, tá? Então, Professor, Oi? se o comunismo, aquele utópico que o senhor falou, que é para não ter, tipo, nenhum tipo de desigualdade social, e o socialismo também tem essa tentativa de romper com a desigualdade social, por que que não se afirma, tipo, por que que na verdade existiu o socialismo e o comunismo? E, enfim, porque para mim, assim, é como se o comunismo fosse o socialismo, sabe? Nessa tentativa de romper com a desigualdade. Não, veja, é porque a diferença a diferença teórica do socialismo para o comunismo é a seguinte: no socialismo, no regime socialista, ainda há desigualdades, ainda há uma certa exploração de uma classe por outra, mas existe um trabalho do Estado e do proletariado para isso acabar. Então, no socialismo, ainda existe desigualdade, ainda existe classes sociais. No comunismo, nada disso existe. O comunismo seria o último estágio onde as pessoas viveriam exatamente na mesma situação social. Não existiria desigualdade, não existiria o binômio pobreza e riqueza, e, segundo a própria construção teórica de Marx, como as pessoas estariam vivendo no mesmo pé de igualdade, não era necessário existir nem Estado, nem governo, né? Porque o pensamento marxista ele admite que o Estado ele é necessário para gerenciar conflitos de classe. Quando esses conflitos de classe não existem mais, ou seja, o comunismo chegou, não necessita de Estado. Então, veja que é meramente uma construção teórica, tá? Então, comunismo foi algo que nunca existiu de fato na história da humanidade. Socialismo existiu, porque houve tentativas de governos onde o Estado se voltou para uma tentativa de fim das desigualdades sociais. Exemplos, a gente tem vários, né? Como, por exemplo, pegando exemplos mais recentes, o governo de Cuba, né? O governo chinês, o Brasil na era Lula, a Venezuela, assim, no começo do regime de Hugo Chávez, a Bolívia, todos esses eram regimes que se declaravam socialistas, né? Agora, claro, e a União Soviética também. Agora, claro, o problema é que muitos desses governos socialistas acabaram descambando para coisas muito ruins, como, por exemplo, a União Soviética, na época de Stalin, viveu uma grande ditadura, uma ditadura tão perversa e cruel como foi o governo de Hitler na Alemanha, né? Em Cuba, né? Cuba teve um desenvolvimento social durante o regime de Fidel Castro muito bom. Cuba erradicou o analfabetismo, Cuba erradicou a prostituição, Cuba garantia renda mínima para muita gente. A medicina de Cuba, até hoje, é considerada a melhor, uma das melhores do mundo. Agora, qual foi o custo disso? Né? A perpetuação de Fidel Castro no poder. Então, uma crítica que se faz a Cuba é o fato de que Fidel Castro passou mais de 40 anos, mais de 50 anos no poder. Então, é por isso também que os regimes socialistas ficaram mal vistos na história, né? Mas também tem outra coisa por trás disso, né? Que é a própria propaganda anticomunista, antissocialista que se fez no mundo inteiro durante a Guerra Fria, né? Mas isso a gente estuda no próximo período. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, obrigada. Diana, que horas são? Porque eu sei que eu estou falando demais. 8h43. Tá, dá tempo então. Bom, eu vou voltar aqui, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, é só me interromper, tá? Mas só para encerrar essa discussão com relação a Marx e Engels, né? Como eu falei, eles propuseram toda uma interpretação sociopolítica do que é o capitalismo. Além dessa proposta teórica, né, de dizer que a revolução ia levar ao comunismo, mas eles se propuseram
a explicar como é que o capitalismo funciona, né? E tem dois conceitos, tem vários conceitos, mas dois eu considero, assim, chave no pensamento de Marx e Engels para explicar o capitalismo, e são explicações que são válidas até hoje, que é a alienação do trabalho e o conceito de mais-valia. A mais-valia é aquilo que eu falei, né? A diferença do lucro do empresário para aquilo que o operário ganha, etc. e tal. Tá? Então, como eu falei, por mais que o operário possa ser bem pago, ele é muito menos bem pago do que o patrão. Né? Agora, a gente sabe que, via de regra, assim, eu estou dando um exemplo de jogador de futebol, essas coisas são exceções à regra, mas a regra no capitalismo é o trabalhador comum. Tá? Outra construção teórica muito importante é a alienação do trabalho. Isso, para mim, é muito importante para entender o capitalismo, e é um conceito que também a gente tem que casar com a mais-valia. Deixa eu tentar explicar de uma forma bem didática. Antes do capitalismo, na Idade Média, até na Idade Moderna, a produção, ela era muito... A produção de bens que as pessoas utilizavam, consumiam, era uma produção muito artesanal, ligados a corporações de ofício, etc. Dando um exemplo, sapato. Né? Era muito comum existir corporações de ofício de produção de sapato, onde as pessoas trabalhavam juntas para produzir aquele sapato. Né? Um fazia o curtum do couro, outro ia fazer o solado, outro ia fazer o cadastro, mas aquele sapato, ele era daquela comunidade que o produziu. E, por ser daquela comunidade, eles tinham liberdade para fazer o que bem quisesse daquele sapato. Eles podiam vender, podiam doar, podiam fabricar o sapato para uso próprio, enfim. Mas o trabalhador, ele era dono daquilo que ele produzia. Tanto o produto final, que é o sapato, como eles também detinham os meios de produção. Os trabalhadores eram donos das ferramentas, eram donos da matéria-prima. Então, todo o processo produtivo era de propriedade e de controle do trabalhador. Com a industrialização, isso muda. O trabalhador, ele não é o dono da empresa, da fábrica, ele não é mais o dono da ferramenta, ele não é mais o dono da matéria-prima. Tudo isso é de outra pessoa. Tá? Então, aquilo que ele produz não é mais dele. Ele é dono apenas da sua força de trabalho. E o produto final não pertence mais ao trabalhador, pertence ao dono da fábrica. Então, é isso que Marx chama de alienação do trabalho. É que, com o capitalismo, o trabalhador ele perde o domínio sobre os meios de produção e perde o domínio sobre o processo produtivo. Né? É por isso que, não sei se vocês já viram uma frase muito comum, né? Socialista de iPhone, comunista de iPhone, não tem coisa mais ilógica do que isso, porque para a crítica marxista, a crítica que Marx faria, se ele estivesse vivo hoje, não é um trabalhador ter um iPhone ou não ter um iPhone, mas ele não ter condições de ter um iPhone, porque foi ele que produziu o iPhone. Então, para a crítica marxista, aquilo que a classe trabalhadora produz é dela, né? Mas a realidade do capitalismo não permite que isso aconteça. Então, o que Marx chama de alienação do trabalho é isso. O trabalhador produz algo que não é dele, que ele não domina, que ele não detém os meios de produção, não detém a matéria-prima, ele só detém a técnica de produção. O produto final, ele entrega para outra pessoa, o dono da fábrica, né, falando aqui da indústria, e esse dono da fábrica é que vai decidir por quanto vender, para quem vender, para onde vender, né, e também ele vai decidir a margem de lucro e quanto ele vai pagar para o trabalhador, que geralmente é uma mixaria. Então, o problema da alienação do trabalho, voltando a falar do preço do iPhone, por exemplo, é que o trabalhador nem é mais dono daquele produto que ele produz e nem tem condições financeiras de comprar aquele produto que ele mesmo produziu. Então, esse é o conceito marxista de alienação do trabalho, que está casado com o conceito de mais-valia, que diz respeito a essa diferença entre salário e lucro. Tá? Então, esse é o foco da crítica marxista
ao capitalismo, e é esse eixo, né, mais-valia e alienação do trabalho, que vai balizar a organização dos partidos operários em todo o século XIX. Então, foi por isso que eu colocava aqui como uma proposta de continuidade, né, a existência do movimento operário, as doutrinas socialistas e o socialismo de Marx. Né? O movimento operário, o movimento trabalhador, ele vai se apropriar dessas discussões de Marx e de Engels e de outros teóricos. Marx e Engels não foram os únicos, mas vão se apropriar dessas discussões, desses conceitos, dessas críticas, e vão começar a se organizar politicamente durante o século XIX. Né? Vão existir dois grandes fenômenos que vão marcar a história do movimento operário no século XIX. Primeiro é a organização dos trabalhadores em partidos políticos, né? Partidos de causa operária, partidos chamados de socialistas ou até de comunistas, e a organização das internacionais trabalhistas, que eram grandes reuniões, grandes congressos que os trabalhadores se organizavam. No século XIX aconteceram dois, foram dois no século XIX e no século XX, né, que eram congressos para se discutir essas questões. Né? Congresso, inclusive, um desses que o próprio Marx participou, lá no século XX, Lenin, da União Soviética, da Rússia, vai participar também. Eram congressos gigantescos para se discutir o futuro da classe trabalhadora e se discutir também ações da classe trabalhadora na tentativa de derrubar o capitalismo, certo? Agora, claro, como todo movimento político, o movimento operário ele não era uniforme. Existia uma ala mais radical, existia uma ala menos radical, existia uma ala que era a favor de greve, outra que não era a favor de greve, existia uma ala que acreditava na revolução, outra ala que não acreditava na revolução, enfim, né? Agora, o que é interessante é que, já para encerrar, Marx, ele dizia que a revolução proletária ela aconteceria onde o capitalismo já tivesse mais forte, né? Que a classe operária ia derrubar esse capitalismo forte. Então, era de se esperar, por exemplo, que no século XIX, no começo do século XX, uma revolução proletária acontecesse na Inglaterra, acontecesse nos Estados Unidos, ou acontecesse até na própria França. Mas não. Né? A primeira grande revolução trabalhadora que aconteceu no mundo vai acontecer na Rússia, que era um dos países menos capitalistas do mundo, um dos países extremamente atrasados. Né? Era a última monarquia absolutista ainda no século XX, né? Que é a chamada Revolução Russa de 1917. Mas isso também fica para outro momento. Deixa eu parar aqui. Ficou claro? Eu sei que acho que devo ter falado demais, mas eu tentei, de forma o mais didática possível, dar conta dos principais conceitos que aquele texto traz, né? O conceito de liberalismo político, liberalismo econômico, né? E o conceito de socialismo, e casar esses dois, entender como o socialismo é uma crítica ao liberalismo, certo? E aí, o que é que vocês têm a falar? Cri. Ficou claro mesmo? Assim, e eu gosto de trazer esses conceitos, inclusive, até no sentido da gente perceber que o debate que se faz atualmente, né, sobre liberalismo, sobre socialismo, comunismo, etc., é um debate muito deslocado, é um debate muito mal feito, né? Quando, por exemplo, se diz que Bolsonaro é liberal, ou quando apoiadores de Bolsonaro dizem a Globo é comunista, pelo amor de Deus, a Globo é super capitalista. Né? E não tem nada de comunismo na Globo. Né? O problema é que Bolsonaro ainda vive numa paranoia na metade do século XX, que ele acha que tudo que é contra ele é comunista. Mas independente de Bolsonaro não, desde as eleições de Aécio Neves, em 2014, de que Aécio Neves perdeu, a Deus me livre esse eleito, da eleição que ele perdeu, é um debate que se faz muito no Brasil, mas sempre se faz muito erroneamente, né? Muito simplificadamente. As pessoas se apropriaram desses termos de maneira muito, muito errônea, muito equivocada. Né? Então, por isso que eu gosto de trazer essas discussões para a sala de aula.
Então, alguma dúvida, crítica, sugestão? Falem agora ou calem-se para sempre. Pronto, beleza. Vê bem, para a próxima semana, como a gente, sem defeitos, para a próxima semana, como a gente já tinha combinado, a aula vai ser assíncrona, tá? E eu vou colocar algum material sobre os Estados Unidos no século XIX, tá? Tem dois aspectos que a gente tem que pincelar, que é a independência dos Estados Unidos, né? Como os Estados Unidos se tornaram uma nação, até a chamada Guerra Civil Americana. Vocês já viram aqui filme de faroeste? Já ouviram falar de faroeste? Não sei se é da época de vocês. Né? Faroeste é é um neologismo de for west, né? Para o oeste, que foi o processo de expansão territorial dos Estados Unidos, né? Do litoral do Atlântico, né? Do litoral leste, em direção ao outro lado do continente, o oeste, o litoral do Oceano Pacífico. Né? Todo esse processo de expansão territorial americana foi um processo longo, foi um processo muito sangrento, muito cheio de conflito entre cidadãos americanos e entre esses e os índios, né? Mas teve como pano de fundo não só a expansão do próprio território, mas a expansão da escravidão nos Estados Unidos. Lembrando que no século XIX, Brasil e Estados Unidos ainda eram escravistas. Então, quando os Estados Unidos iam aumentando o território em direção ao oeste, ficava sempre aquela questão, esses novos territórios vão ter escravidão ou não vão ter escravidão, né? E esse desentendimento entre o sul escravocrata e o norte anti-escravocrata vai gerar a Guerra Civil Americana, né, que foi uma guerra extremamente sangrenta, duradoura, mas que pôs fim à escravidão dos Estados Unidos. Então, é esse processo que a gente vai dar uma pincelada na próxima aula, que vai ser assíncrona, tá? Então, eu vou deixar algum material para vocês acompanharem isso. Eu não sei ainda se eu vou gravar vídeo, se eu vou pegar um vídeo ou se eu vou botar algum texto, mas eu prometo, Laura, que se for um texto vai ser mais curtinho, beleza? Eu sei que vocês devem estar aí com um trabalho saindo do ladrão, está tudo dando tiro no meio das pernas já, de tanto trabalho, certo? Mais alguma coisa, minha gente? Agradecida, beleza. Bom, então é isso. Deixa eu parar aqui de gravar.